colocar o nome da chamada aí depois da gravação, por favor, viu? Facilita muito a minha vida. Bem, então, galera, como eu comentei com vocês, preliminarmente, nós, na data de hoje, e a partir de hoje, melhor dizendo, nós estudaremos os nossos regimes patrimoniais do casamento. Mas para isso nós precisamos entender, primeiro, uma introdução sobre o tema, a conceituação do tema e também a possibilidade da ação de alteração do regime de bens, tá? Começando aqui, então, nosso slide, a gente tem, dentro do regime jurídico estabelecido no nosso Código Material, um tratamento específico aos direitos patrimoniais relacionados ao casamento, perfeito? Até hoje, nós estudamos, quando nós falamos do casamento, aspectos de direito pessoal, tá? Então, toda aquela questão que nós colocamos nas nossas últimas aulas se referiam de forma específica a direitos existenciais, a direitos pessoais dos nubentes, dos cônjuges, perfeito? E a partir da nossa aula de hoje, nós estaremos falando sobre direitos patrimoniais relacionados ao casamento. E o nosso Código Civil, ele traz regras específicas dentro de um regime jurídico próprio, sobretudo em relação aos regimes de bens, tá? Então, eu fiz um esquema bem tranquilo, de um mapa, vamos dizer assim, do que nós enfrentaremos nas nossas próximas aulas, tá? O nosso Código Civil, ele tem regras gerais a respeito desse tratamento patrimonial dentre os artigos 1639 até o 1652, preceitos relacionados com o pacto antinupcial, previstos nos artigos 1653 até o 1657. Pacto antinupcial é uma coisa muito legal de a gente estudar, vale muito a pena a gente estudar, porque, de fato, é um ponto muito importante que aparece para nós aqui, a possibilidade da autonomia privada, ou melhor dizendo, da autodeterminação desses cônjuges, né, estabelecer o melhor regime que eles entendem, que se adequa ali ao matrimônio deles, e as regras especiais quanto aos 4 regimes previstos no nosso Código Civil. Comunhão parcial, que é o nosso chamado regime legal ou regime supletivo, ou seja, na inexistência de pacto antinupcial e na inexistência de causas suspensivas que estabeleçam ali regime da separação legal de bens, nós estaremos diante da comunhão parcial. A comunhão parcial é a nossa regra, é nosso dispositivo que, caso não exista uma previsão dentro do pacto antinupcial, que é a vontade das partes, ou em decorrência do imperativo da lei, né, as partes terão ali a comunhão parcial, e a regra da comunhão parcial estão previstas dentre os artigos 1658 até o 1666, comunhão universal, que era o nosso regime supletivo, foi alterado, a gente vai visitar um pouco esse histórico. A comunhão universal precisa do pacto antinupcial, dentre as regras dos artigos 1667 até o artigo 1671 do nosso Código Civil. Participação final dos aquestos, algo que foi muito tempo esquecido pelos aplicadores do direito, que vem aparecendo cada vez mais, sobretudo para profissionais liberais, que trabalham às vezes com imóveis, algo nesse sentido. A gente vai estudar bem isso daí. É um regime muito interessante, tá? Que são os artigos 1672 até o 1686, e o da separação de bens previstos no nosso artigo 1687 e 1688. Um ponto que eu preciso destacar para vocês é que a separação de bens vai acabar bifurcando em separação de bens convencional e separação de bens legal, tá? Isso a gente vai estudar, a gente vai deixar isso tudo bem claro para vocês, não vai ter nenhum trauma em relação a isso, eu prometo, tá? O que seria, dentro de uma alternativa conceitual bem simples, né, essa ideia de regime matrimonial de bens? O professor Flávio Tartus tem uma oração muito didática sobre isso, que ele coloca para nós que o regime matrimonial de bens pode ser conceituado como um conjunto de regras relacionadas com interesses patrimoniais ou econômicos resultantes dessa entidade familiar, sendo as suas normas, em regra, de ordem privada. Aqui é muito interessante, tá? Porque aqui a autonomia privada, ou a nossa chamada autodeterminação, nos tempos mais contemporâneos, acaba aparecendo para nós como algo muito grande. Então, é a possibilidade dos cônjuges, né, dos nubentes, aderirem, dentro da sua autonomia da vontade, qual o melhor regime de bens se adequa à sua realidade, com exceção do regime da separação legal de bens, porque aí, infelizmente, eles não podem prever o regime que eles querem adotar perante este matrimônio, e nós estudaremos quais serão essas hipóteses, tá?
Um ponto que eu preciso estabelecer para vocês desde já é a respeito da nossa sociedade conjugal. A sociedade conjugal vai aparecer para nós como essa questão patrimonial mesmo que os cônjuges estabelecem entre si, dentro desse regime do casamento, tá? E a partir do momento que a separação é afastada do nosso sistema jurídico com a emenda constitucional 66 de 2010, que é uma emenda que eu sempre falo para vocês, que é a nossa emenda constitucional que trabalha a ideia do divórcio direto, é a emenda constitucional que afasta a necessidade da separação prévia para depois fazer a conversão em divórcio, e dentro dessa emenda constitucional 66 de 2010, e com o afastamento dessa questão em relação à separação judicial e extrajudicial, nós temos que entender que a nossa separação jurídica ela está totalmente banida do nosso direito das famílias, tá? E é muito interessante que, quando nós colocaremos fim em relação ao casamento, ou pelo falecimento, né, de um dos cônjuges, ou pelo divórcio. O divórcio hoje é que, de fato, põe fim ao casamento. E quando o divórcio põe fim ao casamento, nós temos que entender que, ao mesmo tempo que ele põe fim ao casamento, ele colocará fim, melhor dizendo, em relação à sociedade conjugal. Tá? Então, ao mesmo tempo que se rompe o estabelecimento do casamento, que possui umas questões de direitos individuais, pessoais, algo nesse sentido, ele também colocará fim em relação à sociedade conjugal. Então, quando se extingue o casamento, nós também estaremos findando, né, essa segunda categoria, que nada mais é do que a nossa sociedade conjugal. Perfeito? Então, esse é o ponto que a gente precisa entender desde já. A partir do momento, até mesmo da separação de fato, nós podemos ali colocar que ali vai ser o ponto delimitador das questões patrimoniais. Sobretudo no divórcio, mas a separação de fato também pode ser um aspecto, um ponto referencial muito importante para nós, e nós estudaremos isso ao longo das próximas aulas. Perfeito? Então, superado essas questões, sobretudo conceituais e introdutórias, nós enfrentaremos os princípios, tá? Bem, não tem muito segredo, nós temos aqui alguns princípios. O primeiro princípio que eu já destaquei muito para vocês na nossa aula de hoje se refere à nossa autonomia privada, que pode ser vista como autodeterminação nos tempos mais contemporâneos, como eu coloquei para vocês, tá? Esse princípio da autonomia privada, dentro de uma visão contemporânea do nosso direito privado, vai substituir até mesmo aquela ideia daquela autonomia da vontade. Tá? A autonomia da vontade aparece para nós dentro da nossa ideia da liberdade, né, daquela ideia da própria Revolução Francesa, vocês bem sabem disso, que surge ali uma ideia de que o indivíduo pode sim manifestar a sua vontade de forma autônoma em relação aos demais, né? Então, nós posicionamos esse indivíduo no centro do nosso ordenamento jurídico, mas, sobretudo, a partir do momento em que existe questões de uma intervenção um pouco mais do Estado, na sociedade, questões do dirigismo contratual, que é algo que vocês estudaram no âmbito do direito dos contratos, nós constatamos, né, que, na verdade, a autonomia da vontade, hoje, nos tempos mais modernos, ela é substituída pela autonomia privada, e, sobretudo, nos tempos ainda mais contemporâneos, nós podemos dizer de autodeterminação, que vai muito além das questões patrimoniais, mas também das questões existenciais desses indivíduos, tá? Então, aqui, para nosso aspecto patrimonial, nós ainda teremos um vínculo muito grande com a relação da autonomia privada, tá? Porque é, de fato, a liberdade dentro do fundamento da dignidade da pessoa humana, que as pessoas possuem o direito de se autorregulamentar da forma que entende o melhor, mas dentro de normas cogentes, normas de ordem pública, e por isso que nós não falamos mais hoje de autonomia da vontade de forma ampla, né? Nós falamos de autonomia privada. Por quê? Porque o limite dessa vontade esbarra em normas cogentes, em normas de ordem pública. Você, dentro da sua autonomia privada, estabelecer um contrato que viole uma norma cogente, uma norma de ordem pública, vocês sabem que nós estaremos diante de uma norma nula. Então, o termo mais correto para nós colocarmos dentro da nossa aula de hoje é, sim, autonomia privada, beleza? Regime de bens, os nubentes, eles possuem uma liberdade plena
para estabelecer qual regime eles querem adotar, tá? Isso está previsto no artigo 1639, caput do nosso Código Civil. Basta vocês visitarem lá, que possui uma ideia de licitude em relação à própria validade desse ato dos nubentes, de estabelecer dentro do seu casamento qual o regime de bens que melhor se adequa para aquele casal. Perfeito? Então, nós temos sim essa questão de estabelecermos, dentro da autonomia privada, a possibilidade da manifestação da vontade dos indivíduos de estabelecer o melhor regime de bens que se adequa dentro deste casamento. Perfeito? Avançando já para o princípio da indivisibilidade do regime de bens, nós temos alguns pontos aqui interessantes, beleza? Vamos enfrentar isso daqui com um pouquinho mais de veemência. Um ponto que é muito importante a gente destacar, que dentro desse princípio, é o seguinte: o nosso Código Civil, talvez vocês não saibam disso, ele permite que o casal adote regime de bens que não são um regime de bens legais, vamos colocar assim, que estão previstos vamos mudar o termo. Não vamos colocar o termo legais, regimes típicos. Ou seja, eles podem adotar regimes atípicos de bens. Ou seja, eu gostei muito de um regime de bens que é adotado lá na Suíça. Tem como eu importar esse regime aqui para o Brasil? Sim, é possível, tá? O que não é possível, o nosso código veda, é o fracionamento dos regimes em relação aos cônjuges, tá? O que eu quero dizer com isso? O regime precisa ser único para ambos os consortes, para ambos os cônjuges. Então, não pode, por exemplo, o marido adotar o regime da separação convencional e a mulher adotar o regime da comunhão parcial de bens. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Vamos colocar que, por exemplo, é um misto de regime de comunhão parcial com o regime da separação convencional. Pode adotar? Pode sim adotar. O problema não pode adotar de forma discriminatória para um em detrimento de outro, tá? Na verdade, se existir uma previsão dentro de um pacto antinupcial, desse estabelecimento, dessa questão mista, de diferenciar ali os consortes, os cônjuges, nós estaremos diante de uma cláusula dentro de uma determinação nula, tá? Então, por exemplo, dentro desse exemplo que eu coloquei para vocês, se eu estabeleço um regime da comunhão universal de bens para o marido e o da separação convencional para a esposa, nós estaremos diante de uma patente nulidade do pacto antinupcial, beleza? Então, nós teremos ali uma nulidade em relação a este pacto antinupcial, tá? Um ponto que eu preciso destacar aqui para vocês é referente ao casamento putativo, né? Nós temos, sim, o tratamento diferenciado em relação ao casamento putativo quando há má-fé de um dos cônjuges, tá? Se ambos os cônjuges estiverem de má-fé, nós teremos efeitos, tudo aquilo que a gente já estudou na aula, acho que da terça-feira passada, tá? Então, nós sabemos hoje que o cônjuge de boa-fé, ele é, sim, atingido pelos efeitos do casamento, tá? O de má-fé, não. Então, o que nós teremos dentro dessa lição? O cônjuge que está de boa-fé, ele terá, sim, a seu favor, a aplicação das regras relativas ao regime de bens adotado, tá? Porém, o cônjuge de má-fé, ele estará submetido às regras obrigacionais relacionadas àquilo que gerou um eventual enriquecimento sem causa. Ou seja, esse cônjuge de má-fé, ele necessariamente tem que provar, dentro da instrução probatória do processo, que os bens que foram adquiridos durante essa constância da união foram feitos através de esforços próprios, tá? Dentro da regra do artigo 844 do nosso Código Civil. Então, o que nós temos dentro dessa lição, sobretudo do casamento putativo, é que o cônjuge de má-fé, ele vai perder em favor do cônjuge de boa-fé todas as vantagens que são provenientes deste casamento, né? Então, nós temos, sim, aqui uma exceção em relação à culpa, porque nós temos, sim, uma aplicação do elemento culpa nas situações referentes ao casamento, tá? Então, por mais que o elemento culpa esteja banido do nosso ordenamento a partir do momento da emenda constitucional, nós temos resquícios, né? Vamos dizer assim,
e aqui um resquício se refere à má-fé desse cônjuge aí e a aplicação desses efeitos em relação ao casamento putativo, tá? Princípio da variedade dos bens, né, de regime de bens, que é muito simples, tá? A nossa legislação ela vai consagrar 4 possibilidades de adoção de regime de bens para os nubentes. Quando os nubentes se silenciarem, como eu coloquei para vocês, nós temos a ideia de um regime legal, que é o nosso regime supletório, né? Nosso regime que acaba aparecendo quando não existe outro regime adotado por esses cônjuges. Regime da comunhão parcial de bens, na regra do caput do artigo 1640 do nosso Código Civil. Tá? Então, nós temos, sim, uma variedade de regime de bens típicos do nosso ordenamento, são 4. Os cônjuges podem adotar ali qualquer um desses 4, desde que não tenham um impedimento legal, né? E, caso eles não adotem, nós aplicaremos o regime da comunhão parcial de bens, tá? Um ponto que eu preciso destacar para vocês é o seguinte: o regime de bens ele vai começar a produzir efeitos, ele vai começar a vigorar desde a data do casamento, tá? Então, lembrando, aquela ideia de efeitos perante, por exemplo, o casamento celebrado no religioso, que precisa ali do registro no cartório civil para produzir os efeitos, esses efeitos são retroativos, né? São retroativos desde a data da celebração, né, de fato, deste casamento, beleza? Bem, por aqui foi tudo simples, foi tudo muito tranquilo, e agora nós vamos enfrentar o princípio que é um mais complicado, vamos dizer assim, da nossa aula de hoje, que nada mais, nada menos do que o nosso princípio da mutabilidade justificada. O nome, como eu coloquei para vocês, ele é meio que autoexplicativo, apesar das dificuldades que nós temos, tá? Mutabilidade justificada, ou seja, é possível mutar, é possível modificar, desde que haja uma justificativa, né, por esses cônjuges, e nós entenderemos isso, beleza? Vai aparecer para nós uma ação maravilhosa, que é a nossa ação de alteração do regime de bens, e é isso que nós vamos enfrentar agora, tá? E até o final da nossa aula. Vamos lá. Primeiro ponto que eu tenho que destacar para vocês é que aqui nós temos uma novidade em relação ao nosso Código Civil de 2002, tá? E essa modificação, essa novidade colocada pelo nosso Código Civil de 2002, trouxe, vamos colocar assim, uma revolução muito interessante na prática do direito das famílias, tá? E é muito interessante também que o nosso próprio Código de Processo Civil, ele trata lá no seu artigo 734 a ideia de procedimentos especiais, eu já falei isso para vocês, quando eu mencionei algumas questões procedimentais, só que lá no nosso artigo 734 do nosso Código Civil, existem regras especiais quanto à ação de alteração do regime de bens. Então aqui já fica um mencionado destaque para o nosso artigo 734 do nosso Código de Processo Civil, tá? Primeiro ponto que a gente tem que entender, que ele é muito claro. Seguinte, existe sim a possibilidade da alteração do regime de bens mediante um pedido de ambos os cônjuges para o juiz, tá? Como eu coloquei para vocês, existem projetos de lei que estão em fase de tramitação, até mesmo avançada, perante o nosso Congresso, só que hoje é possível a alteração do regime de bens somente com a outorga judicial, tá? Uma nova demanda, que precisa ser proposta perante o juízo, que nós daremos o nome, como eu posicionei, de a ação de alteração do regime de bens, e essa ação de alteração de regime de bens é nítido que ela vai vai seguir um rito de um tratamento específico, especial, do nosso Código de Processo Civil, mas, sobretudo, é um processo de jurisdição voluntária, tá? Sendo o processo de jurisdição voluntária, motivado por ambos os nubentes, por ambos os cônjuges, e a vara competente para julgar este caso é a nossa vara de família, tá? Aqui nós temos vara de família, todo o nosso território estadual. Então, vara de família será responsável por analisar esse pedido de alteração do regime de bens destes cônjuges, tá? Nós temos questões que tentam colocar a possibilidade da alteração do regime de bens perante o cartório, então seria um pedido feito
pelo tabelionato de notas, vamos colocar assim, e com uma verbação posterior dentro do registro de pessoas naturais. Esse projeto de lei tem alguns projetos de lei, melhor dizendo, só que o que mais tem relevância aqui para nós, o que mais é possível, vamos dizer assim, ser aplicado é o Estatuto das Famílias, tá? O Estatuto das Famílias, não o Estatuto da Família, que são normas, projetos que possuem uma nomenclatura bem, bem parecidas, mas que no conteúdo, na essência, são bem diferentes, tá? Nosso projeto de lei que trabalha o Estatuto das Famílias é um projeto de lei encabeçado, sobretudo, pelo Instituto Brasileiro de Direito de Famílias, nosso BDFAM, e esse instituto, esse estatuto, né, das famílias, buscando uma desburocratização aqui para os nossos casamentos, ou para todas as coisas da nossa vida cotidiana, tenta estabelecer a possibilidade da alteração e desse regime de bens adotado por esses cônjuges mediante o tabelionato de notas com o posterior registro perante o cartório que possui ali o assento do casamento, tá? Então nós temos também um projeto de lei de desburocratização. Eu estou trabalhando com um aluno um trabalho de conclusão que visa exatamente essa ideia de desburocratização perante os cartórios, e nós temos que colocar, sobretudo, uma grande dúvida que aparece para nós, que é a seguinte, né? Por que essa alteração do regime de bens precisa e deve ser judicial, tá? No primeiro momento. Vamos lá. Por quê? Porque, na verdade, nós temos sim a possibilidade de promovermos essa alteração, está claro, só que essa alteração, ela precisa de um procedimento judicial, sobretudo porque o nosso próprio Código de Processo Civil, que é uma lei extremamente recente, né, que é uma lei de 2015, que começou a produzir efeitos em março de 2016, que trouxe para nós um reforço da ideia no seguinte sentido, de que é necessário, se faz necessário, melhor dizendo, o ajuizamento de uma ação judicial para trazer a aplicação ali dessa possibilidade da alteração do regime de bens adotados por estes cônjuges. De forma bem breve aqui, deixa eu abrir rapidinho o CPC. Artigo 734 caput. Alteração do regime de bens no casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. Então, é uma ação judicial e o próprio Código de Processo Civil traz novamente essa intenção e reafirma esta questão, tá? Um outro ponto que a gente precisa entender, muito interessante, é que esse pedido precisa ser motivado, tá? E esse pedido motivado é algo subjetivo. Vocês precisam entender que é algo subjetivo, extremamente subjetivo, porque essa ideia de motivo justo ou justo motivo vai se tratar de uma cláusula geral, ou seja, um conceito aberto e que será preenchido perante o juiz a variar com cada caso concreto, tá? Então, chegou lá no judiciário, o que o juiz, a juíza vai analisar? Ela vai analisar, dentro dessas questões requeridas, quais são os motivos que são levados em conta dentro de interesses subjetivos desse agente que façam e que permitem, né, que justifiquem a possibilidade da adoção de um regime diferenciado, divergente, diferente do primeiro a adotar, tá? Então, dentro da luz da operabilidade, que é uma das matrizes do nosso Código de Processo, do nosso Código Civil, como vocês bem sabem, né? Socialidade, eticidade e operabilidade. Dentro da questão da operabilidade, cumpre, então, ao magistrado, dentro do caso concreto, preencher essa cláusula geral do justo motivo, referente e levando-se em conta os interesses subjetivos das partes, bem como questões mais objetivas relativas dentro do nosso ordenamento jurídico. Perfeito? Então, por exemplo, só para eu tentar trabalhar um exemplo com vocês,
A professora, desculpa, Jesus amado, tá difícil falar. A professora Maria Helena Diniz, ela vai colocar como exemplo a proibição do marido e mulher que são casados pelo regime da comunhão parcial ou comunhão universal de bens ou da separação obrigatória, constituir ali sociedade empresária, conforme existe um ordenamento próprio ali, um regulamento próprio no artigo 977 do nosso Código Civil de 2002. Então, dentro do capítulo do direito das empresas, né, nós temos ali a impossibilidade de marido e mulher constituir, dentro do regime da comunhão universal ou da separação de bens obrigatória, a adoção, a constituição, melhor dizendo, de uma sociedade empresária. Essa seria uma justificativa para que se altere, né, o regime de bens adotados por estes cônjuges. Tá? Então, de fato, esse é um dos casos mais tradicionais que são colocados pela doutrina e pela jurisprudência, tá? E que valem a pena a gente mencionar sempre. Tá? Bem, tentando ilustrar aqui para vocês um pouco mais essa ideia de motivo justo, né? Essa subsunção dessa alteração de regime de bens, a gente tem que colocar, por exemplo, voltar atrás, melhor dizendo, sobre aquilo que nós já estudamos, que são as causas suspensivas, né? Como eu coloquei para vocês, as causas suspensivas, elas trazem uma sanção, que é uma sanção patrimonial, que é a adoção do regime da separação legal de bens, tá? Então, prevista uma causa suspensiva, nós temos a aplicação do regime da separação legal de bens, a separação obrigatória de bens, perfeito? Vamos supor que essa causa suspensiva caia. Quando existe o caimento dessa causa suspensiva, nós teremos um motivo justo ou um justo motivo para promovermos essa ação de alteração do regime de bens. Beleza? Vamos ver como que está sendo visto isso perante o STJ, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. STJ. Assim, se o Tribunal Estadual analisou os requisitos autorizadores da alteração do regime de bens e concluiu pela viabilidade, tendo os cônjuges invocado como razões da mudança a cessação da incapacidade civil interligada à causa suspensiva da celebração do casamento, a exigir a adoção do regime da separação obrigatória, além da necessária ressalva quanto a direitos de terceiro, a alteração para o regime da comunhão parcial é permitida. Por elementar questão de razoabilidade e justiça, o desaparecimento da causa suspensiva durante o casamento e a ausência de qualquer prejuízo ao cônjuge ou a terceiro permitem a alteração do regime de bens, antes obrigatório, para o eleito pelo casal, notadamente porque cessada a causa que exigia regime específico. Então aqui nós temos um ponto muito interessante, que é um caso também muito tradicional, que é a queda da causa suspensiva que justifica este justo motivo para se requerer essa alteração do regime de bens adotados, que era um regime imposto, melhor dizendo, e aí sim prevalecer a autonomia privada deste casal. Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos ver lá. Regime imposto por lei em razão da inobservância da causa suspensiva apontada, a qual agora já não existe mais, né? Vez que a partilha já foi regularizada, deixando de existir a causa suspensiva e, por consequência, torna-se insubsistente tal imposição legal. Ou seja, a obrigatoriedade do regime da separação de bens, que reflete de forma negativa aos interesses do casal. Possibilidade de pretensão razoável que atende ao disposto no parágrafo 2º do artigo 1639 do nosso Código Civil. Bem, outra possibilidade de concretização, de subsunção, né, de colocar essa norma em prática no nosso ordenamento jurídico, nós temos questões referentes a interesse patrimonial relevante dos nubentes, dos cônjuges ou por qualquer um destes cônjuges, tá? Vamos dar uma olhada também na nossa jurisprudência do Estado de São Paulo, que traz para nós a seguinte lição, ó. Regime de bens, pedido de alteração do regime de comunhão parcial de bens para o da separação total. Alegação de dificuldade de contratação de financiamento para aquisição de imóvel residencial por força das dívidas contraídas pelo cônjuge varão. Preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo 2º do artigo 1639 do nosso Código Civil. Ausência de óbice e alteração do regime de bens do casamento.
medida que não acarretará prejuízo algum aos cônjuges ou aos filhos. Terceiros que não serão atingidos pela alteração, que gerará efeitos apenas ex nunc, ou seja, não retroagirá, né? Alteração determinada, recurso provido, beleza? Uma lição interessante que vem do Tribunal de Minas Gerais, que admite a alteração do regime de bens diante do nascimento de um filho existente na extraconjugalidade, tá? Por um dos membros do casal. O que entendeu o Tribunal de Justiça de Minas? Apelação civil, procedimento de jurisdição voluntária. Alteração do regime de bens do casamento. Filho nascido de relacionamento extraconjugal. Filho comum, motivo justo. Recurso provido. 1. A individualização do patrimônio dos cônjuges por meio de alteração do regime de bens da comunhão para o da separação, como faculta, mencionado no parágrafo 2º do artigo 1639 do Código Civil, é solução razoável e que se impõe quando, tendo o varão um filho nascido de relacionamento extraconjugal, os cônjuges querem a preservação da família e dos direitos da filha comum sobre o patrimônio amealhado com o esforço do trabalho de sua mãe. Como a má-fé não se presume, e como o filho tido fora do casamento pelo varão tem mera expectativa de herdar os bens deixados por este, não é lícito imaginar que o pai não mais mantenha ou adquira os bens após a alteração aqui pretendida, causando-lhe assim prejuízos efetivos, o que, conjugado à documentação que atesta a boa índole dos cônjuges, autoriza a afastar a ideia de fraude que justificou a improcedência do pedido da alteração do regime de bens do casamento. Tá? Então, aqui nós temos uma causa muito interessante que vem lá do nosso Tribunal Mineiro. Além disso, nós temos outras aplicações práticas referentes a este instituto, que parece para nós como justo motivo para essa citada ação de alteração de regime de bens, que vai dizer de forma específica sobre a separação legal ou a separação obrigatória, que são sinônimos, né? Separação legal ou separação obrigatória, na verdade, aparece para nós como a mesma coisa, tá? Bem, um ponto que é muito interessante, que nós temos em discussão, que tem muitas pessoas que entendem que não precisa desse motivo justo para que essa ação seja ajuizada, tá? Por quê? Porque seria uma necessidade prevista na lei que é uma necessidade extremamente excessiva. Porque existiria uma intervenção do Estado de forma injustificada dentro dessas questões, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui um voto do desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, que vem do Tribunal Gaúcho, que traz a seguinte lição. Apelação civil, regime de bens, modificação. Inteligência do artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil. Dispensa de consistente motivação. 1. Estando expressamente ressalvados os interesses de terceiros, em relação aos quais será ineficaz a alteração de regime, não vejo motivo para o Estado juiz negar a modificação pretendida. Trata-se de indevida e justificada ingerência na autonomia da vontade das partes. Basta que os requerentes afirmem que o novo regime escolhido melhor atende seus anseios pessoais, que se terá por preenchida a exigência legal, ressalvando-se, é claro, a suspeita de eventual má-fé de um dos cônjuges em relação ao outro. 3 argumentos principais militam em prol dessa exegese liberalizante, a saber, 1. Não há qualquer exigência de apontar motivos para a escolha original do regime de bens quando do casamento. 2. Nada obstaria que os cônjuges, vendo negada sua pretensão, simulem um divórcio e contraiam novo casamento com opção por regime de bens diverso. 3. Sendo atualmente possível o desfazimento extrajudicial do próprio casamento sem a necessidade de submeter ao Poder Judiciário as causas para tal, é ilógica essa exigência quanto à singela alteração do regime de bens. Então, não existe qualquer óbice a que a modificação do regime de bens se dê com efeito retroativo à data do casamento, pois, como já dito, ressalvados estão os direitos de terceiro e sendo retroativos os efeitos na medida que os requerentes pretendem adotar o regime de separação total de bens, nada mais natural e até exigível, pode-se dizer, que realizem a partilha do patrimônio comum, que são titulares.
Então, em se tratando de feito de jurisdição voluntária, enfim. O que nós temos aqui? Uma justificativa para ausência, para desnecessidade de intervenção do nosso Estado em relação a este justo motivo, que é uma coisa, de fato, que é subjetiva e que precisa da análise do Poder Judiciário para aplicar, tá? Nós temos uma decisão unânime, portanto, do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, como eu coloco para vocês, é um tribunal vanguardista em vários aspectos, que afasta essa necessidade tão veemente de se justificar estas questões referentes a justificar o motivo, tá? E lições importantes desse voto, que nós vamos entender um pouquinho mais para frente também, dizem respeito ao direito de terceiros. Essa alteração, ela não provoca efeitos perante terceiros. Então, os terceiros não serão prejudicados sob nenhuma hipótese. Isso que tem que ficar muito destacado aí para vocês, tá? O outro ponto que é muito interessante diz respeito ao informativo 518 do STJ, que vem do ano de 2013, que traz para nós uma lição muito contemporânea, e a gente precisa enfrentar esse julgado que gerou esse informativo 518, tá? Vamos lá. Vamos lá. Nesse contexto, admitida a possibilidade da aplicação do artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, aos matrimônios celebrados na vigência do Código Civil de 1916, é importante que se interprete a sua parte final referente ao pedido motivado de ambos os cônjuges e a procedência das razões invocadas para a modificação do regime de bens do casamento, sob a perspectiva de que o direito de família deve ocupar, dentro do ordenamento jurídico, papel coerente com as possibilidades e limites estruturados pela própria Constituição Federal, defensora de bens como a intimidade e a vida privada. Nessa linha de raciocínio, o casamento há de ser visto como uma manifestação de liberdade dos consortes na escolha de modo pelo qual será conduzida a vida em comum, liberdade que se harmoniza com o fato de que a intimidade e a vida privada são invioláveis e exercidas, na generalidade das vezes, no interior do espaço privado, também erguido pelo ordenamento jurídico, a condição de asilo inviolável. Sendo assim, deve-se observar uma principiologia de intervenção mínima, não podendo a legislação infraconstitucional avançar em espaços tidos pela própria Constituição Federal como invioláveis. Então, deve-se disciplinar, portanto, tão somente o necessário e o suficiente para a realização não de uma vontade estatal, mas dos próprios integrantes da família. Desse modo, a melhor interpretação que se deve conferir a este parágrafo 2º do artigo 1639, que é o que nós estamos estudando aqui, é a que não exige dos cônjuges justificativas, né, exageradas ou provas concretas do prejuízo na manutenção do regime de bens originário, sob pena de esquadrinhar indevidamente a própria intimidade e a vida privada dos consortes. Nesse sentido, a constituição de uma sociedade por um dos cônjuges poderá impactar o patrimônio comum do casal. Assim, existindo divergência conjugal quanto à condução da vida financeira da família, haveria justificativa, em tese, plausível alteração do regime de bens. Isso porque se mostra razoável que um dos cônjuges prefira que os patrimônios estejam bem delimitados, para que somente o do cônjuge empreendedor possa vir a sofrer as consequências por eventual fracasso do empreendimento. Então, galera, o que nós temos aqui é que o nosso STJ entende, dentro dessa lição que gerou o informativo 518, a necessidade de uma interpretação, de uma hermenêutica, muito além da própria literalidade do parágrafo 2º do nosso artigo 1639. Perfeito? O que nós temos que destacar aqui para vocês, que de fato, a partir desse julgado do Tribunal Gaúcho, do STJ, e outras aplicações referentes ao nosso tribunal, nos nossos tribunais perante o Brasil afora, né, os cônjuges, é nítido, eles possuem nítida consciência de qual é o melhor regime de bens que eles querem adotar. Se tem pessoas, né, duas pessoas, que entendem como são as condições econômicas, como é gerida a vida financeira dentro desse regime de casamento, são os cônjuges. Então, não diz respeito ao Estado interferir nesse aspecto, para estabelecer ali
qual que seria o regime de bens e, dentro de interpretações mais malucas possíveis, vedar essa possibilidade de alteração, desde que verificada a boa-fé, né? Desde que verificada a impossibilidade, eventuais fraudes e outras questões correlatas nesse sentido, que sim merecem ser combatidas e são combatidas diante destas possibilidades, tá? Um ponto que a gente tem que destacar desde sempre é que a alteração do regime de bens não poderá prejudicar terceiros. Então, direitos de terceiros não poderão ser prejudicados, porque nós estaremos diante tanto de previsão legislativa sobre esse assunto, como o próprio parágrafo 2º do nosso artigo 1639, como também a nossa própria boa-fé objetiva e o combate às condutas de má-fé. Então, seja pelos deveres anexos, né, de todos os negócios jurídicos, seja também em relação ao próprio comando legislativo, tá? Vamos entender como é que funciona essa questão um pouquinho mais na prática. Lição lá do nosso Tribunal do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ó. Casamento, regime de bens do casamento, alteração, fraude, improcedência do pedido. Regime de bens, alteração, artigo 1639 do Código Civil. Casamento realizado pelo regime da comunhão de bens na data de 12 de setembro de 1970. Desejo de modificá-lo para o da separação de bens. Intuito de fraude e de simulação ante recente ajuizamento de ação de investigação de paternidade em face do cônjuge varão. A norma civil não foi criada para transformar o legal em ilegal. Suposto direito à herança consolida-se tão somente após a morte, enquanto vivos os autores poderão dispor livremente dos seus bens móveis e imóveis. Manutenção da sentença recorrida, conhecimento e improvimento do apelo. Então, é exatamente isso que nós precisamos nos guiar, né? Nós temos até mesmo um enunciado do CJF que traduz essa ideia, que é o nosso enunciado 113, que coloca a possibilidade da alteração do regime de bens, desde que quando esse pedido seja motivado, assinado por ambos os cônjuges, objeto de autorização judicial e com ressalva de direito de terceiros. E aqui é um ponto interessante que está lá dentro desse enunciado do CJF, que é a observância de direitos de terceiros, inclusive entes públicos, tá? Então, por exemplo, alguma dívida fiscal, algum débito ativo perante a administração pública, também pode ser vista ali como uma impossibilidade de sofrer um prejuízo em relação à alteração do regime de bens, tá? Um ponto que é interessante. Existindo um eventual prejuízo para terceiros de boa-fé, é nítido que essa alteração de regime de bens será vista como ineficaz. Novamente, a escada pontiana aparecendo para nós, como ela sempre aparece para o nosso direito civil. É uma alteração que existe, é uma alteração que é válida, que ela produz eficácia, mas em relação a terceiros de boa-fé, essa eficácia ela é restrita, tá? Então, é ineficaz a alteração de regime de bens por terceiros de boa-fé. Isso daí vocês precisam ter aí em mente, porque é um comando aplicado pela jurisprudência de forma veemente, que essa alteração do regime de bens ela não terá efeitos perante credores de boa-fé, sobretudo em relação a créditos constituídos à época do regime de bens anterior, tá? Então, nós temos esse comando que veda essa possibilidade de alteração de regime de bens. Aliás, não veda a alteração de regime de bens. É permitido, só que não produz, não tem eficácia perante terceiros de boa-fé. Perfeito? Bem, como que funciona esse procedimento para a gente caminhar aqui já para o nosso encerramento da nossa aula de hoje, tá? Uma petição, jurisdição voluntária, assinada por ambos os cônjuges, chega no juiz, o juiz recebe esse processo e determina a intimação do membro do Ministério Público e publica um edital dessa modificação que está sendo pretendida, tá? É um edital que tem um prazo de 30 dias, tá? Que está lá para dar uma publicidade para esse ato, para daí sim os terceiros ficarem sabendo, tem toda essa questão de publicização desse ato, tá? Então, o juiz recebeu,
determina ali a manifestação do ilustre representante do Ministério Público e também encaminha a publicação de um edital com prazo de 30 dias, tá? É muito interessante que o nosso Código de Processo Civil, ele combate a ideia de fraude em relação à alteração do regime de bens, tá? Porque mesmo inexistindo interesse de incapazes, por exemplo, dentro dessa possibilidade da alteração do regime de bens, o Ministério Público intervém, tá? Então, por combate à fraude, nós temos sim a aplicação do nossa aplicação não, nós temos a atuação do nosso Ministério Público nestas causas, tá? Deixa eu ver mais algumas questões aqui. Pois bem, avançando um pouco sobre a nossa publicização dessa alteração do regime de bens e esse aspecto patrimonial, no ano de 2012, o nosso STJ trouxe para nós a seguinte lição. Vamos lá enfrentar essa emenda aqui. Civil, família, matrimônio, alteração do regime de bens do casamento. Expressa a ressalva legal dos direitos de terceiro. Publicação de edital para conhecimento de eventuais interessados no órgão oficial e na imprensa local. Provimento número 24 de 2003 da Corregedoria do Tribunal Estadual. Formalidade dispensável ausente base legal. Recurso especial conhecido e provido. Nos termos do artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil de 2002, a alteração do regime jurídico de bens do casamento é admitida quando procedente as razões invocadas no pedido de ambos os cônjuges, mediante autorização judicial, sempre com ressalva dos direitos de terceiros. Mostra-se, assim, dispensável a formalidade emanada, melhor dizendo, né, de provimento do Tribunal de Justiça, de publicação de editais acerca da alteração do regime de bens, mormente pelo fato de se tratar de proveniência da qual não cogita a legislação aplicável. O princípio da publicidade, em tal hipótese, é atendido pela publicação da sentença, que defere o pedido, e pelas anotações e alterações procedidas nos registros próprios, com averbação no registro civil de pessoas naturais, e sendo o caso no registro de imóveis. Então, é recurso especial provido para dispensar a publicação de editais determinadas pelas instâncias ordinárias. Aqui é um exemplo que é proveniente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá? No ano, então, de 2012, o STJ entendeu que esse edital, ele se fazia desnecessário, tá? Então, nós temos, por mais que nós, até hoje, algumas regras referentes a isso, Código de Processo Civil traz essa ideia da publicação do edital, coisas nesse sentido. Nós temos uma decisão de 2012 do STJ dispensando as publicações dos editais ali para alteração, sendo que a publicidade desse ato se daria, portanto, da publicização da sentença, na averbação no registro perante o registro civil e também na averbação perante o cartório de imóveis, quando existir ali os bens imóveis desse casal, tá? Referente aos efeitos dessa alteração do regime de bens, beleza? Um ponto que tem que ficar absolutamente claro para vocês é que a ação de alteração do regime de bens e o provimento dessa ação de alteração do regime de bens serão aplicados efeitos ex nunc, tá? Ou seja, efeitos que são aplicáveis a partir do trânsito julgado da decisão, porque é uma questão de eficácia patrimonial. Então, a ação de alteração de regime de bens, efeitos ex nunc, beleza? Um ponto que também a gente precisa esclarecer é que a natureza desses efeitos é capaz de, sim, afastar uma necessidade de prova da ausência de prejuízos a terceiros pelos cônjuges, tá? Porque se os efeitos serão produzidos a partir do trânsito julgado da decisão, por que diabos você teria que provar ali a ausência de prejuízos para terceiros? Se você contraiu uma dívida anterior a essa alteração, melhor, ao trânsito julgado dessa alteração, os efeitos serão aplicados àquele regime de bens adotado, né, que prevalecia à época, beleza? Então, nós temos, sim, essa questão que são colocados dentro destas lições aqui para vocês, beleza?
Um ponto que eu queria questionar também para vocês é uma discussão também um pouco interminável, mas vou tentar ser mais sintético possível, é a possibilidade de se aplicar essa lei, esse artigo, né, 1639, parágrafo 2º, para os casamentos que foram feitos sob a égide do Código Civil de 1916. Tá? Nós temos questões de normas temporais, vocês sabem bem disso, regras temporais, mas eu vou avançar um pouco aqui e colocar para vocês como a jurisprudência enxerga isso. Ó. Casamento, regime de bens, alteração. Possibilidade de sua alteração, mesmo para casamentos realizados sob a égide da legislação anterior. Interpretação ampliativa e sistemática da norma do artigo 2039 do Código Civil, são as regras de transição, né? Que não levará à conclusão da vedação de alteração do regime matrimonial nos casamentos anteriores à sua vigência. Então, nós temos aqui essa ideia de sim, que é possível realizar o casamento, a alteração, a modificação do regime de bens dentro de casamentos do ano, melhor dizendo, de casamentos celebrados sob a égide do Código Civil de 1916, beleza? Bem, aqui nós temos outras questões que se referem ali à validade dos negócios jurídicos, que são interessantes, porque aqui nós temos a aplicação nada mais, nada menos do que, novamente, da teoria da escada pontiana, da escada do nosso Ponte de Miranda, tá? E sim, nós temos a possibilidade da adoção dos regimes legais sem grandes dificuldades para o nossos casamentos, celebrados ali sob qualquer forma, tá? Bem, gente, eu vou começar, vou falar de regras regras gerais na nossa aula que vem, porque daí eu acho que fica mais lógico também, que eu falo regras gerais e a gente já parte ali para algumas questões referentes aos próprios regimes de bens, tá? Novamente, é uma matéria que é uma matéria um pouco longa, essa parte patrimonial, mas é uma parte muito interessante aí, que nós vamos estudar aí a partir da nossa aula de hoje, tá? Então, eu vou parar por aqui. Eu só vou antes falar de um caso prático que eu tive aqui no escritório, mas eu vou interromper a gravação.